Bem, minha gente, retornamos aqui com a disciplina homilética. Esta é a nossa lição número 10. No vídeo anterior, conversamos sobre elementos estruturais do sermão. Nesta aula de hoje, vamos conversar com vocês de como preparar uma pregação eficaz. Veremos passo a passo. Existem 15 etapas básicas para preparar um sermão de forma eficaz. Vamos ver quais são elas. Primeira, orar primeiramente. Buscar instrução através da oração em todo o processo de elaboração da mensagem, para que o sermão atenda às necessidades específicas dos ouvintes, a fim de que eles possam ser espiritualmente edificados. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 dizem: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Segunda etapa básica que nós podemos aqui identificar na preparação de um sermão eficaz. Procurar identificar as necessidades básicas do ouvinte. É de suma importância que a mensagem bíblica venha preencher as necessidades espirituais dos ouvintes. Cada auditório necessita de um alimento diferenciado, dependendo do momento e das circunstâncias. Se o conteúdo da sua mensagem não corresponde a tal necessidade, é melhor procurar outro assunto. Nunca pregue uma mensagem simplesmente porque encontrou um texto bíblico que lhe pareça interessante. Não pregue para ser admirado como pregador, mas pregue para satisfazer as necessidades específicas dos espectadores. As pessoas ouvirão, apreciarão e aplicarão a palavra de Deus quando a palavra fizer sentido e for inteiramente aplicável às suas vidas. É por isso que o pregador precisa identificar os problemas e as necessidades das pessoas. Um exercício interessante para descobrir o que as pessoas precisam ouvir é procurar conversar com elas. Em seguida, dirija-se a Deus pedindo inspiração da mensagem, capaz de trazer soluções para os problemas pessoais. E a terceira etapa que nós podemos também identificar é escolher a passagem bíblica de acordo com as necessidades dos ouvintes. Depois de identificar as necessidades do auditório, dos seus ouvintes, você deve escolher o texto que servirá de base para a sua pregação. Observar as passagens bíblicas que tratam destas necessidades identificadas por você.
O texto base será aquele que o Espírito Santo dirigir ao pregador para que fale. Procure evitar textos de difícil interpretação. É melhor deixá-los para uma reunião de estudo bíblico, ocasião em que terá mais tempo para dissecar o assunto. Para a pregação, é melhor escolher um texto claro e objetivo, um texto completo em sentido, isto é, que tenha um entendimento completo. Por exemplo, se for pregar sobre a visão de Isaías, no capítulo 6, não usar somente os versículos 1 e 2. Dizem eles: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos e com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. Use uma porção de texto maior para que se tenha um entendimento adequado e completo. No caso aqui, é valer-se do texto até o versículo 8. Então, o texto base seria o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. O texto escolhido deve ter começo, meio e fim. Quarta etapa: determinar qual é o objetivo do sermão. Isto é, determinar de maneira clara aonde você deseja chegar com a sua mensagem. O que quer mudar no pensamento ou no comportamento dos seus ouvintes? Não se pode chegar a lugar algum enquanto não tiver claro o propósito. Enquanto estiver preparando o sermão, deverá voltar ao início e verificar se tudo está de acordo com o objetivo que fora proposto. Quinta etapa: determinar qual é o tema do sermão. Tema é o assunto que vai ser esboçado, assunto que vai ser defendido durante a sua mensagem. Não precisa ser anunciado no início do seu sermão. Normalmente, o tema é exposto de maneira sutil no desenrolar da pregação. Por isso, é necessária uma boa introdução, conforme vimos na aula passada, para a exposição do tema. Exemplo de tema: se Deus é bom, então por que permite homens justos passarem por provações e dificuldades? Apesar de título e tema serem coisas semelhantes, coisas parecidas, mas vamos verificar que entre eles
existem diferenças. O título faz uma vaga referência sobre o assunto que será tratado no seu sermão. É uma expressão mais curta e resumida que o assunto. É anunciado logo no início do sermão. Exemplo de título: a aprovação do justo e a bondade de Deus. Sexta etapa: determinar qual será o título do seu sermão. Isso ajuda o pregador a permanecer no assunto e os ouvintes a desejar ouvi-lo até o final. É importante estabelecer um título que seja atraente e compreensível por todos, e que também os motive a permanecerem ouvindo a mensagem. Eis aqui algumas dicas de como deve ser um bom título. Primeiramente, o título deve ser relevante para o texto ou assunto a ser explanado pelo orador. O título deve manter o respeito e o decoro cristão. Não deve ser bizarro e nem jocoso. Deve despertar o interesse do ouvinte. Deve ser breve e pode ser uma pergunta, uma declaração ou mesmo uma exclamação. Sétima etapa: desenvolver a elaboração da mensagem de acordo com o texto escolhido por você. Ao preparar um sermão, devem-se selecionar as principais ideias do texto. Elas precisam ter relação direta com o tema, esclarecendo-o e explicando-o. Serão os pontos principais do sermão. Ao analisar o texto, percebem-se as divisões lógicas. No nosso exemplo de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, podemos dividi-lo assim. Versículos 1 a 4. Precisamos ver o que Isaías viu. Versículos 5 a 7. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. Versículo 8. Precisamos dizer o que Isaías disse. Aqui está o esqueleto do sermão, ou seja, os seus pontos principais. Dele se tira os elementos necessários para que você possa desenvolver a sua pregação. Oitava etapa: procurar conhecer e pesquisar o contexto bíblico. Verificar o que o texto deseja passar para o leitor e tentar encontrar a intenção original do autor. Buscar uma frase que resuma a ideia-chave. Ainda como exemplo, vamos pegar o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8 para a nossa análise. Para conhecimento do contexto bíblico, deve-se verificar o que ocorreu quando o texto foi escrito pelo profeta.
Isaías nasceu em relativa riqueza e de uma boa posição social. Vamos verificar pela história que ele era um membro da corte real, conselheiro e confidente do rei. Assim, o encontro de Isaías com Deus ocorreu durante um momento de tragédia pessoal, um momento de perda. O homem que morreu não era apenas o seu empregador, mas um amigo íntimo. Uzias governou por mais de 52 anos. Durante esse tempo, Israel experimentou o mais longo período de prosperidade da sua história. Agora, o rei Uzias estava morto. O que aconteceria com a nação de Israel? Haveria uma guerra civil? Haveria uma depressão econômica? Quem iria ascender ao trono? Será que o próximo rei iria honrar a Deus e procurar ser o líder espiritual de Israel? E no meio de toda essa confusão e incertezas, Isaías foi ao templo para adorar, e lá ele se encontra face a face com Deus. E com isso, determina-se a ideia-chave do texto, fundamentada em seu contexto. Certamente, ela poderá dar uma sugestão de tema. Por exemplo, o que precisamos fazer em tempos difíceis? Vai aqui uma dica. Antes de dividir e extrair a ideia principal do sermão, ler várias vezes o texto em diversas versões, se possível, e pesquisar comentários bíblicos para que você possa obter mais informações a respeito do contexto. Então, procurar ter uma visão geral do contexto para que você possa explanar bem o texto. Nona etapa seria elaborar as subdivisões. Durante a preparação do sermão, as subdivisões brotam do próprio texto. Elas devem ser realizadas pelo direcionamento do Espírito Santo. E vamos verificar que não existe sermão sem oração. Apenas como modelo, vamos dar aqui um exemplo de possibilidade de subdivisões. Primeiro, versículos 1 a 4. Precisamos ver o que Isaías viu. Aí vamos fazer as subdivisões desta primeira divisão. Versículo 1. Ele viu a posição de Deus. Versículos 2 e 3. Ele viu os atributos de Deus. E versículo 4. Ele viu a presença de Deus. E a segunda divisão está nos versículos 5 a 7. Precisamos sentir o que Isaías sentiu.
Vamos fazer agora as subdivisões possíveis, que são: versículo 5. Ele sentiu a sua própria condição. Versículos 6 e 7. Ele sentiu a sua própria purificação. E a terceira divisão termina com o versículo 8. Precisamos dizer o que o profeta Isaías disse. Subdividindo, esta terceira divisão ficaria assim. Primeiro, ele disse: estou disponível. Isto é, posso ir. Segundo, ele disse: me envia. Ou seja, eu quero ir. E a décima e última etapa, aliás, a décima etapa ainda não é a última. Pesquisar os comentários bíblicos e outras fontes de referências. Comentários bíblicos são ferramentas poderosas e essenciais na elaboração de bons sermões. Quando se consulta um comentário bíblico, o pregador tem fácil acesso a várias informações em um só lugar, como contexto histórico, ligações com outras passagens, etc. Os comentários ajudam na hora de preparar a pregação, apesar de não ser a palavra inspirada por Deus. A inspiração divina para que os autores escrevessem o texto bíblico terminou há 2000 anos. São apenas informações extra-bíblicas ou interpretações de teólogos que dizem respeito ao texto sagrado. Deve-se dar preferência aos comentários produzidos por uma equipe de comentaristas, pois assim não se limita ao entendimento de uma só pessoa sobre determinado assunto. Como disse o sábio Salomão, Provérbios capítulo 11, versículo 14, parte B. Na multidão de conselhos, a sabedoria. 11ª etapa: pesquisar em teologias sistemáticas, introduções, chaves bíblicas e dicionários bíblicos. Teologias sistemáticas são ferramentas que ajudam a conseguir informações sobre temas bíblicos, tais como pecado, salvação, perdão, santificação, justificação, eleição, condenação, vida eterna, etc. Levando-se em conta os demais textos bíblicos e a lógica existente entre eles. Consultar uma obra de teologia sistemática chega a ser indispensável durante o desenvolvimento do sermão. E as introduções são matérias que ajudam a explicar sobre o contexto histórico em que algum livro ou passagem se encontram. Também trazem informações sobre as possíveis datas e autores dos livros bíblicos, assim como o provável objetivo.
É um material importante para os que vão criar um sermão expositivo. E as chaves bíblicas são materiais que ajudam a ver as passagens bíblicas que tratam um determinado tema. Dicionários bíblicos também ajudam na compreensão de palavras e verbetes, palavras difíceis que normalmente deixam ouvintes e também o pregador confusos, como por exemplo, a palavra gasofilácio, que significa o local onde se recolhiam as ofertas em um templo. No caso da passagem da viúva pobre de uma sinagoga. 12ª etapa. Acrescentar comentários às subdivisões. Vamos dar continuidade ao nosso exemplo, capítulo 6 do profeta Isaías, versículos 1 a 8. Aí vimos a primeira divisão, versículos 1 a 4. Precisamos ver o que Isaías viu. E a primeira subdivisão, versículo 1. Ele viu a posição de Deus. Isaías viu Deus em sua soberania. O rei terreno poderia ter morrido, mas o Rei dos Reis ainda reinava. Ele viu o Senhor em toda a plenitude da sua glória. Segunda subdivisão está nos versículos 2 e 3. Ele viu os atributos de Deus. Os seres angélicos do templo proclamavam a natureza santa 3 vezes do Deus do céu. Mesmo aquelas criaturas sem pecado tiveram o cuidado de honrar a santidade e a pureza do Senhor. Repare que eles cobriam os rostos com as suas asas. Eles também proclamaram a glória do Senhor. Isaías finalmente entendeu que Uzias, o rei Uzias, poderia até ter sido um bom rei, mas o Senhor, Rei dos Reis, era um Deus santo. E ele, somente ele, era digno de toda a honra e toda a glória. E a terceira subdivisão está no versículo 4. Ele viu a presença de Deus. E diz o texto que a casa se encheu de fumaça. Este era um símbolo da presença de Deus. Deus era a figura central do templo, o núcleo. Isaías foi lembrado de que a presença de Deus ainda não o havia abandonado. Que maravilha! E a segunda divisão, conforme já vimos, encontra-se nos versículos 5 a 7. Precisamos sentir o que Isaías sentiu. E a primeira subdivisão está no versículo 5. Ele sentiu a sua própria condição. Quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente percebeu que havia problemas dentro
do seu próprio coração. Isaías provavelmente pensava que estava tudo bem, tudo corria muito bem em sua vida, até ver a santidade de Deus e ter ciência das suas próprias deficiências. Então Isaías disse: ai do meu vizinho. E ele clamou: ai de mim. E não disse: ai do meu vizinho. Ele disse em voz alta e em bom som: ai de mim. Ai de mim. Sentindo a sua própria condição. E a subdivisão B está no versículo 7. Ele sentiu a sua própria purificação. O texto diz que o anjo do Senhor tocou nos lábios de Isaías com uma brasa viva tirada do altar e o purificou. E na terceira e última divisão deste capítulo 6 do profeta Isaías, versículo 8, precisamos dizer o que ele, Isaías, disse. E a primeira subdivisão, ele disse: estou disponível, posso ir. Ao dizer eis-me aqui, Isaías estava querendo dizer: meu tempo de descanso acabou. Agora estou pronto para o serviço. E a segunda subdivisão, ele disse: me envia, eu quero ir. Isaías não só disse que estava disponível, mas também expressou a sua intensa vontade de ser enviado por Deus. Ele disse: estou disponível e quero ir. 13ª etapa: acrescentar as aplicações. Que lição tirar do que foi estudado sobre este maravilhoso texto? O que acrescentar às subdivisões, aos subtópicos, que tenham aplicação direta com a vida espiritual? E continuando com o nosso exemplo, capítulo 6 do profeta Isaías, versículos 1 a 8. Primeiro, ainda falando da primeira divisão, versículos 1 a 4. Precisamos ver o que Isaías viu. E a primeira subdivisão, versículo 1. Ele viu a posição de Deus. Isaías viu Deus em sua soberania. O rei terreno poderia ter morrido, mas o Rei dos Reis ainda reinava. Ele pôde ver o Senhor em toda a sua glória. E qual é a aplicação desta subdivisão?
Deus está no controle de tudo. O que parece ser uma tragédia humana pode ser a melhor coisa a acontecer. É preciso lembrar apenas de quem está no controle. E a segunda subdivisão, versículos 2 e 3, Isaías viu os atributos de Deus. Os seres angélicos no templo proclamavam a natureza santa de Deus por 3 vezes. Mesmo aquelas criaturas sem pecado tiveram o cuidado de honrar a santidade e a pureza do Senhor. Seres angelicais sem pecado humilharam-se diante da grandeza e da santidade de Deus. Vejam que eles cobriam os rostos com as suas asas e proclamaram a glória do Senhor. Isaías então entendeu que Uzias, o rei Uzias, que havia morrido, e ele estava entristecido por causa do passamento de um grande amigo. Uzias poderia ter sido um bom rei, segundo a visão de Isaías. Mas o Senhor, o Rei dos Reis, era um Deus santo. E ele, somente ele, merecia toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E qual é a aplicação desse subitem? É preciso lembrar que a característica primeira de Deus é a sua santidade. E o nosso dever diante do Senhor é honrar sua natureza santa, levando uma vida santa diante dele. Aleluia! E a terceira subdivisão está no versículo 4. Ele viu, o profeta viu a presença de Deus. A casa se encheu de fumaça. Era o símbolo da manifestação da presença de Deus. Este Deus que era a figura central, principal, o núcleo da adoração no templo. Não o rei Uzias. Oh, meu Deus! E quantos têm feito culto à personalidade humana? Isaías foi lembrado de que a presença de Deus ainda não o havia abandonado. E qual é a aplicação disso tudo? Mesmo em tempos difíceis, ainda que seja o coronavírus, o Espírito Santo está nos dizendo através do profeta
Deus não nos deixa sozinhos. Conforme Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, segunda parte do versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. E a segunda divisão encontra-se entre os versículos 5 e 7. Precisamos sentir o mesmo o que o profeta Isaías sentiu. E vamos encontrar na primeira subdivisão, lá no versículo 5, ele sentiu a sua própria condição. E quando Isaías viu o Senhor, ele percebeu que havia problemas dentro do seu próprio coração. Que coisa tremenda! O homem de uma elevada posição social, fazia parte da elite, pensava que tudo ocorria plenamente bem com a sua vida, até ver a santidade de Deus e ser cientificado das suas deficiências, das suas fragilidades como ser mortal. E mais uma vez vamos repetir, Isaías não disse, ai do meu vizinho, ai do meu amigo, ai do meu parente. Mas quando ele olha para dentro de si mesmo, dentro do seu coração, ele dá um grito. Ai de mim! E qual é a aplicação desta subdivisão? Quanto mais perto de Deus, mais entendemos, mais conhecemos quem Ele realmente é. E na segunda subdivisão, no versículo 7, Isaías sentiu a sua própria purificação. Aqui está a nossa esperança. O texto diz que o anjo do Senhor tocou nos lábios de Isaías com uma brasa viva tirada do altar, purificando-o. E qual é a aplicação disso? Deus mostra onde estão os pecados do ser humano, mas também, conforme ele fez lá no Jardim do Éden, oh, que maravilha! Ele mostra o meio para a purificação. Oh, aleluia! E o último versículo, versículo 8, está a terceira divisão. Precisamos dizer o mesmo que o profeta Isaías disse. Primeiro, ele disse: estou disponível, posso ir. Ao dizer eis-me aqui, Isaías estava querendo dizer: meu tempo de descanso acabou. Agora sim. Agora estou pronto para o serviço. E qual é a aplicação desta subdivisão? Quando o coração humano é limpo pelo Senhor,
as escamas caem dos olhos e passa-se então a entender a real necessidade de se entregar no altar de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Conforme disse o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. E na segunda subdivisão, Isaías disse: me envia, eu quero ir. Isaías não só disse que estava disponível, mas também expressou a sua intensa vontade de ser enviado por Deus. E qual é a aplicação disso? Quando a vontade de Deus passa a ser a vontade humana, Ele, Deus, abençoa e usa poderosamente esta vontade. E a 14ª etapa, é a penúltima etapa. Fazer a introdução na elaboração de uma pregação. A introdução do sermão, conforme vimos também na aula anterior, é crucial para todo pregador, pois é nela, a introdução, que se ganha ou perde a atenção dos ouvintes. A introdução é a porta de entrada para o desenvolvimento do sermão. É como se você estivesse entrando na sua casa. O cartão postal de entrada da sua casa é a varanda que dá acesso à sala de visitas. E dependendo de como ela estiver, o visitante vai ter uma boa ou uma má impressão. Assim ocorre com a pregação. Para preparar uma pregação eficaz, é preciso cuidar bem da introdução, pois nela se tem a oportunidade de preparar a mente dos ouvintes para que possa ganhar-lhes a atenção e simpatia necessárias para a mensagem. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, quase sempre agia dessa maneira. Conquistava os fiéis logo no início. Em seguida, ele transmitia as informações importantes e mantinha a concentração dos ouvintes até o final, com suas interpretações, seus exemplos e suas histórias interessantes. Após a conquista da atenção dos ouvintes, logo no início da mensagem, passar para o conteúdo que julgar relevante, pois nesse momento o público estará mais atento. Eis aqui então algumas estratégias para uma introdução envolvente. Primeiro, uma pergunta interessante. Uma declaração empolgante.
Também estatísticas como exemplo: 3 em cada 7 casamentos terminam em divórcio. Também use de humor. Aproveite esse momento para usar a ironia da piada e aplicar uma lição que se relacione com o sermão. Mas cuidado, como vimos na aula passada. O humor dentro do sermão tem que ser temperado para que não desvirtua a atenção do ponto central, que é a mensagem. Pois o objetivo do sermão não é fazer rir. E nem o pregador é um animador de palco. Também citar um versículo que chame a atenção. Por exemplo, Salmo número 73, versículo 17. Ou contar uma história interessante. E que posso utilizar para fazer uma introdução. Pode-se utilizar o contexto, os costumes da época, uma ilustração relacionada ao assunto, um acontecimento pessoal, também acontecimentos noticiados na mídia. Coronavírus, que mais se fala 24 horas por dia em todas as mídias mundiais. Ainda usando o contexto do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, já vimos que Isaías nasceu em relativa riqueza e posição. Vimos que era um membro da corte real, conselheiro e confidente do rei. Também já falamos que o encontro de Isaías com Deus ocorreu durante um momento de tragédia pessoal e de grande perda para o profeta. Porque o homem que morreu, o rei Uzias, não era apenas a pessoa que o empregava como conselheiro, mas era um grande amigo, era o seu confidente. E há coisas que você fala somente para os verdadeiros amigos, que você pode enumerá-los todos nos dedos de sua mão. Uzias, também vimos, havia governado a nação por 52 anos, mais de 52 anos. E que durante esse tempo, Israel experimentara o mais longo período de prosperidade de toda a sua história. E elaboramos algumas perguntas, alguns questionamentos. O rei Uzias estava morto, um grande gestor, um excelente rei. O que haveria de ocorrer agora com este vazio, com a situação da história de Israel, um país próspero e rico? Meu Deus, haveria uma guerra civil?
depressão econômica, quem iria subir ao trono no lugar do rei Uzias? Será que o novo rei haveria de honrar a Deus? E como Uzias procuraria ser o líder espiritual de Israel? Eram questionamentos que o profeta Isaías fazia a si mesmo. E no meio de todo este caos, de toda esta confusão, de toda esta incerteza, Isaías foi ao templo conversar com Deus, talvez questionar Deus, porque Deus permite certas coisas, porque Deus permite o coronavírus, né? Fui ao templo adorar, que maravilha. Quando ele chega, Deus já estava lá esperando por ele. E diz o texto que ele encontrou-se face a face com Deus. Talvez alguns se encontram no meio de confusões, de incertezas. Ninguém sabe o que virá depois desta pandemia, desempregos. E ainda mais mortes por falta de alimento. Mas em tempos de más notícias, em tempos de experiências dolorosas, como seria bom se pudessem experimentar Deus face a face, como Isaías fez. Deus da provisão, o Deus da consolação. Isaías estava amargurado e encontrou a verdadeira paz. A paz que o mundo não tem. Ninguém tem para vender. Ninguém pode comprar. Mas quando encontra-se Deus face a face, através da oração e do louvor, tudo muda. Tudo se transforma. E a nossa única etapa, fazer a conclusão do sermão. Não é comum os pregadores errarem neste ponto. Isso acontece muito por ser a parte final da mensagem. Ou melhor, não é incomum que os pregadores errem neste ponto. Às vezes se perde no tempo, a gente vê isso. E deixa essa parte um pouco precária ou até mesmo a descarta. Veja o pregador quando não consegue terminar a mensagem começa a cantar. Porque ele não elaborou a sua conclusão. Então termina a mensagem com o último tópico do esboço,
Toque nos pontos principais do sermão e, na conclusão, não introduza novas ideias. É hora de falar em poucas palavras a lição tirada de tudo o que foi pregado durante o sermão. Mas lembram bem, é uma síntese. Que deve ser forte, vigoroso e impactante, porque é o clímax do sermão, o ponto alto. Deve convocar à prática do que foi pregado até agora. E como pode ser feita a conclusão? A conclusão pode ser feita das seguintes formas: recapitulação. Uma pincelada. Passam-se rapidamente pelos pontos principais da mensagem. Ou uma ilustração. Pode-se valer de uma ilustração para elevar as ideias abordadas a um clímax. Basta ter o cuidado de colocar uma ilustração que tenha tudo a ver com a ideia central do sermão. E qual é a aplicação da mensagem? Dentro desta conclusão, afirme o quanto é importante viver o que foi pregado e o que nada serve ser somente ouvinte, para nada serve ser somente ouvinte da palavra. Mas aplicá-la através da prática. O ouvinte, então, deve praticar a mensagem. E assim concluímos a nossa 10ª lição. Eu disse no início que seria a última, mas teremos mais uma. 11ª. Na próxima semana, se Deus disser que sim, novamente retornaremos aqui com vocês. Aguardem as atividades que serão importantes para vocês elaborarem para a nossa nota 2. Até lá e bons estudos!